por último aqui eu tenho um dashboard de dados. Eu tenho 3 visualizações, eu tenho essa visão geral, onde ele mostra para mim aqui, do início do ano até hoje, né? Uma visão geral aqui de quantidade de denúncia, de evolução mensal de denúncia e evolução de vistoria, né? Deixa eu ampliar o período aqui, vou colocar mais para trás um pouco para a gente ver o gráfico. Né? Pronto. Cada pontinho desse é uma quantidade de denúncia. Né? À medida que ele vai evoluindo, ele vai dizendo aqui o percentual se aumentou ou se diminuiu. Aqui aumentou 10% em relação a esse período aqui. Aqui caiu 36% e por aí vai. Né? Aqui nos cardzinhos aqui eu tenho uma geral, né? Quantos autos de infração, quantas denúncias, quantas vistorias, quantas interdições, quantas notificações e apreensões nesse período. E essa variação percentual, ele pega um recorte do período anterior, aqui, se eu peguei aqui 6 meses, aí ele vai pegar de 6 meses para trás, a partir desse período, aumentou ou diminuiu, aí ele vai dar aqui uma variação, tá certo? E aqui embaixo é o gráfico de evolução mensal de vistoria. Aí mostra para mim vistoria, autos, interdições, notificações e apreensões. Então, veja aqui que no tooltip dele aqui, ele mostra a quantidade de vistoria, a quantidade de auto, interdições, notificações, apreensões e as variações percentuais para mais ou para menos em relação ao período anterior. Se eu clicar aqui, ele tira a linha dele, né, deixa só aqueles que eu estou selecionando, né, retorno, ele vai lá e preenche o gráfico novamente. Aqui os filtros que estão ativos são todos que estão selecionados. Se eu vim aqui limpar os filtros e selecionar filtros específicos, ele vai listando aqui ó, os filtros que estão específicos ali, vou colocar todos, para eu filtrar. O detalhe aqui é que se eu colocar aqui no filtro um período fechado, por exemplo, se eu vim aqui colocar um mês fechado de janeiro, um mês fechado aqui, janeiro, ele vai me dar uma evolução diária, ao invés de ser mensal. Ele pegou aqui de 1 de janeiro até 30 de janeiro, a evolução dia a dia quando tem denúncia, né? Como aconteceu aí. E a mesma coisa para o gráfico de evolução diária de vistorias. Uma outra visualização desse dashboard é o dashboard de denúncias, onde ele vai pegar dados agora relativos apenas a denúncias, média mensal de denúncias, média diária, tempo médio de vistoria de uma denúncia, tempo médio de parecer, que é quando o fiscal coloca no sistema o relatório dele, a taxa de parecer, quantas denúncias já foram vistoriadas nesse período, certo? Pega um período maior aqui, para dar mais... Né? Pronto, e aqui eu tenho a evolução de denúncia, eu tenho aqui o tipo de denúncia, eu tenho o gráfico de rosca da situação da denúncia, que eu também posso selecionar apenas uma partezinha dele aqui, tá? Eu tenho o top 5 natureza, irregularidade, né? Aí cada barra dessa aqui, se eu clicar, ele vai listar para mim aqui, ó, todas as denúncias que tem essa natureza, certo? Aqui é um menu drill down que a gente chama, né? Todas as denúncias. Erradicação, ele só trouxe tudo que é erradicação, certo? Aqui embaixo eu tenho top 5 bairros, é a mesma coisa. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar todas as denúncias de acordo com os filtros que são da Embiribeira. E por aí vai. Né? E tem o top 5 de origem. E o outro gráfico e o outro dashboard que funciona da mesma forma é o dashboard de vistorias. Certo? A lógica é exatamente a mesma. Tá? Ele só vai mostrar dados diferentes agora relacionados a vistorias. Média mensal de vistoria, média diária, taxa de revistoria, quantas vezes uma denúncia é vistoriada mais uma vez, a mesma denúncia. O valor mínimo estimado de multas, o tempo médio de resposta, né? Aqui eu tenho o gráfico de evolução de vistoria, o gráfico de status de atendimento, também com o menu drill down. Quando eu clico aqui, ele vai mostrar os dados da vistoria, né? Relacionado a esse status aqui, ó, vistoriado. Infrações. Aqui, quantas DAs, quantas denúncias tem essa infração aqui de descarte de resíduo sólido, né? E por aí vai. Aí eu tenho aqui equipamentos apreendidos, eu tenho interdições, eu tenho top 5 bairros com mais vistoria, vistorias por dia da semana, e tenho o gráfico de fiscais, onde ele vai mostrar o desempenho do fiscal, né? Todos os fiscais aqui, ó, ele mostra o total, ele mostra quem está em primeiro, por exemplo. Se eu clicar aqui nesse top 1, aí ele vai abrir aqui esse modal mostrando a evolução do fiscal, a quantidade mínima de vistoria dele, a máxima e a média, 8,8 nesse período aí selecionado. E aqui embaixo ele vai mostrar as DAs que esse fiscal vistoriou nesse período aí dele, que está selecionado. Beleza? É isso.